A paz do Senhor, amado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Como eu sempre digo nos vídeos, eu estou aqui apenas para apresentar os vídeos, as profecias para você. E cabe a você, no final, olhar para a palavra e ver se isso tem identidade com a palavra e julgar a profecia. Lembre-se sempre de tomar cuidado, não julgue profeta, porque você pode acabar caindo no erro. E é pior do que você imagina fazer uma coisa dessa. Não tente cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso, tá bom? Apenas seja cristão, julgue a profecia. Se, olha, não tem base bíblica, acho que não vai acontecer. De repente você espera, você assistiu aqui, olha, isso que eu assisti no canal No Alvo aconteceu. Glória a Deus por isso. Volta no vídeo e comenta, olha, aconteceu. E aí você vai ver que aquilo realmente foi Deus que falou, beleza? Então tome cuidado com isso. Antes de irmos para esse vídeo, eu quero agradecer a algumas pessoas rapidinho aqui. Primeiro, este vídeo vai ser aí do canal Oficial Shalom de Manaus. E o mosquitinho aqui, ó, atrapalhando vocês na câmera. Acho que não dá nem para ver, que era tão pequenininho. O canal Oficial Shalom de Manaus, esse é o vídeo que nós vamos postar para você. Quero também lembrar você que nós temos essa bandeira que você está vendo aqui, ó, no fundo. Essa daqui, deixa eu até tirar o webcam. Ela está na nossa loja para você adquirir. Está até melhor do que está aqui. Se você ver, está até mais bonita do que ela está aí, né? Então você tem aqui a nossa bandeira agora de 1,50 m por 1 para você adquirir direto na nossa loja. O link vai estar na descrição do vídeo. Também tem uma camisa muito bacana para você adquirir. Também o link está. Na verdade, todos os nossos produtos aí, você pode dar uma conferida aqui na nossa loja e ver os nossos produtos. Assim você ajuda a gente a reformar. Olha aí, caneca gratidão, mãezona pro Dia das Mães. Olha que legal essa caneca, ó. Olha o que está escrito, as frases que estão escritas aqui. Então são bem bacanas, dá uma olhada, tá bom? Você ajuda a gente a reformar também o nosso estúdio, tá bom? Quero agradecer o pessoal que está entrando no meu perfil aí do Insta e está mandando para mim as mensagens, mandando sonhos, mandando vídeos que eles assistiram sobre profecia, como esse do Clamor das Nações, pela Nação, né? Do canal Oficial Shalom, que é o nosso amigo, deixa eu ver como que é o nome dele aqui, ó. É o Thiago Porto que mandou aí pra gente. E aí, eu quero agradecer ele. Entra também no nosso Insta, conversa com a gente, segue a gente lá. Bora então para esse vídeo que com certeza, amado, preste atenção nesse vídeo, que ele com certeza vai chamar sua atenção. Vai abençoar a sua vida e preste atenção em tudo. Grave tudo isso, tá bom? E depois você pode vir aqui e comentar, olha, eu tô vendo o que tá acontecendo. Não tá. Preste atenção então nesse vídeo. No final você comenta, compartilha, se inscreve e deixa o like, porque isso é importante pro nosso canal. Bora pro vídeo. Graças a Deus, irmão. Vou compartilhar minha experiência de hoje. Minha experiência começou na hora que estava louvando. E ali, um louvor diferente, né? Uma batida diferente. A apóstola pedia pra gente marchar. E eu começava a marchar. E ao mesmo tempo que eu ia marchando, o reino espiritual começava a se abrir. E eu começava a ver uma guerra muito grande mesmo. E assim como eu via demônio, eu via muito anjo guerreando. E ali, irmão, o Senhor me tomou numa autoridade muito grande, aonde em línguas eu repreendi aqueles demônios. E quando o Senhor usou a apóstola para vir ministrar sobre a minha vida, e o anjo do Senhor estava me esperando, e antes de ele me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele e disse que sim. E ali o anjo do Senhor, ele me leva ao céu. E quando chega lá ao céu, irmão, o Senhor começa a falar para mim sobre a pregação de hoje. E eu falei, Senhor, mas hoje eu não tenho que guerrear pelo Brasil. E ele disse, filha, você vai guerrear, mas primeiro eu quero falar algo para você. E ele começava a falar que tudo que foi ministrado hoje no altar dele era a permissão dele. Ele precisava. E ele falava assim, irmão, com mãos ao dia, que muitas coisas vão mudar. Ele falava assim, para nós líderes, tomarem certas posições. E ele falava assim, que a palavra, ela foi entregue hoje. E que era para todos nós receber e praticar a palavra. E ele falava assim, e diz para minha igreja, ai daquele que contestar a minha palavra que foi pregada hoje. Ai daquele que se levantar. Ai daquele que dizer que não era Deus, porque era eu que estava usando aquela pastora ali naquele lugar. E ali, irmão, ele começa a falar para mim a respeito da guerra. E ele falava do reino espiritual, inferno se levantando, porque
tudo que ele prometeu, as coisas estão acontecendo e vai se cumprir na nação. E ele falava para mim que eu tinha que me equipar para mim para a guerra, para me guerrear pelo Brasil. E ali eu me equipava para mim guerrear, e quando eu começava a guerrear, irmão, eram muitos demônios, cavaleiros diferentes. E ali eu começava a guerrear e o Senhor falava para mim que eu tinha que usar uma armadura que eu tinha ganhado. E eu não conseguia usar ela. Eu não tinha sabedoria como usar ela, porque era armadura nova. Então eu era atingida. E o Senhor falava para mim, mas que não era para me ter medo, que não era para eu desistir, que era para eu continuar guerreando, porque a vitória do Brasil está chegando. E ele falava que todos nós vamos estar reunidos e vamos cantar o hino da vitória, porque não vai demorar, irmão. Ele falou muitas coisas, já está acontecendo. Irmão, eu não sou de acompanhar jornal, eu não sou de ver notícia. Eu não tenho tempo, meu tempo é muito corrido. Mas o Senhor me mostrou muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer. Ele falou, isso que está acontecendo ainda é pouco. Essas confusões ainda é pouco, mas ainda vai acontecer muito mais. Muitas coisas ainda vão vir para fora, muitas máscaras ainda vão cair. E ele falou bem assim, vocês ainda vão ver acontecer muita coisa, mas eu sou um Deus que prometi e vou cumprir. A vitória está chegando. A vitória do meu Brasil, da minha nação está chegando. Só continue perseverando, continue guerreando, não desista. Ele falava assim, não é hora de desistir, é hora de prosseguir. E daqui eu posso compartilhar, amém? Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém, irmãos? A irmã Evelyn Santos, amém? Amém, graças e paz. Vou compartilhar um pouco da minha experiência de hoje. Quando a gente estava aqui na roda, eu sentia a minha visão pegando fogo. Estava doendo muito e eu sentia arder. E eu sabia que o Senhor queria me mostrar algo, queria que eu visse algo. Só que eu não estava conseguindo me concentrar. E foi quando o Senhor usou a apóstola para vir ministrar sobre a minha vida. E ela falou algo que somente eu, o Senhor, sabia. Algo íntimo meu e dele. E foi quando eu vi, amados, a minha visão espiritual abriu. E eu vi a carruagem de fogo descendo do céu. E eu via muitos anjos enfileirados para essa guerra. E foi quando o Senhor dizia para mim, filha, vá para a guerra hoje com a ousadia que eu te dei. Porque hoje eu quero te usar nessa guerra. E foi quando o Senhor me revestiu das minhas armaduras e eu fui para a guerra. E eu comecei a guerrear ali. E eu vi, amados, a guerra hoje estava diferente. O Senhor me levava em certos lugares onde estava sendo feita feitiçaria, obras de feitiçaria. E eu via aqueles bruxos, eles paralisados ali. E o Senhor dizia para mim, eu estou entrando. Estou guerreando a favor da minha nação. E o Senhor falou bem assim, que ele estava enviando o anjo para entrar em certas casas que estavam fazendo obra de feitiçaria para tocar. E eu via muitos macumbeiros e feiticeiros aleijados naquele momento. E o Senhor dizia bem assim, isso é porque o meu povo tem orado. O Senhor dizia para mim que ele tem ouvido cada clamor que a gente tem feito neste lugar. Não só aqui, mas em todo mundo. E eu vendo aquilo, amado, o Senhor só falava para mim, destrói as feitiçarias. E eu começava a destruir as obras de feitiçaria. E os bruxos, eles ficando cegos e olhando aquilo, o Senhor falou, só destrói. E o Senhor dizia para mim que hoje tinha muitos bruxos feiticeiros reunidos para destruir a nação brasileira. Não só a nação, como a igreja do Senhor. E eu começava a destruir, amados. E o Senhor me deu uma autoridade ali naquele momento que eu fiquei maravilhada com o Senhor. E o Senhor me tirava da guerra e me levava até o céu. E ali o Senhor falava algo para mim. O Senhor dizia bem assim, filha, eu irei fazer algo extraordinário no meio do meu povo. E o Senhor dizia bem assim, eu estou passando a peneira no meio da minha igreja. O Senhor dizia para mim que o que foi falado hoje aqui serviu para todo mundo. O Senhor dizia para mim. E ele falou bem assim, consertai, ó igreja, comigo, porque eu, Senhor, estou voltando. E muitos irão ficar, porque não se consertaram comigo. E o Senhor dizia para mim, ainda há tempo. E foi quando o Senhor falava bem assim, ainda vocês irão ver grandes coisas que eu irei fazer no meio de vocês. Mas para mim fazer, filha, grandes coisas na vida de pessoas, elas precisam querer. E foi quando o Senhor dizia para mim que tem muitas pessoas que têm se prendido em certas cadeias. Que o Senhor está abrindo hoje, está libertando, mas as pessoas não querem ser libertas. O Senhor dizia para mim.
E foi quando ele dizia bem assim, mas eu estou peneirando a minha igreja. E o Senhor dizia bem assim, que a oração tem feito efeito no mundo espiritual. E a gente pode não estar vendo, mas o Senhor já está se movendo ao nosso favor. E foi quando, amados, eu vi ali, o Senhor me levava até em Brasília. E eu vi, amados, ali aqueles governo caindo por terra. E o Senhor dizia para mim que Ele dará vitória. E está perto essa vitória. E o Senhor dizia bem assim, fala para minha igreja, filha, despertar e não se cansar, porque eu, Senhor, já dei a vitória em nome de Jesus. E foi quando o Senhor me levava em certos lugares, via pessoas orando e o Senhor derramando o poder dele na vida de pessoas. E o Senhor dizia bem assim, cada lágrima, filha, cada grito de socorro que o meu povo tem pedido, eu tenho recebido. E o Senhor dizia para mim que Ele já está se movendo. Não se preocupe, ó igreja, porque o que vai acontecer esses dias é da minha permissão, assim diz o Senhor. E até que eu posso compartilhar minha experiência. Amém? Mais alguém, irmãos, para compartilhar a sua experiência? Vamos ouvir a irmã Yara, amém? Amém. Graças e paz a todos, amém. Eu estava aqui, refletindo como eu ia falar essa experiência, porque para mim foi muito forte. Antes mesmo de eu ir na experiência, o Senhor já estava falando comigo aqui na hora da roda. E antes mesmo de eu ir na minha experiência, o anjo falou para mim que hoje eu ia guerrear pela igreja. E eu falei amém, né? Sem entender que hoje a guerra é pela nação. Mas amém. Foi quando o anjo falou, agora você vai na sua experiência. E eu fiz a pergunta pro anjo. E ele disse que sim. E ele me levou até o céu. E ele falou, você tá vendo lá do céu, dava para ver aqui a igreja. Ele falou, você tá vendo essa igreja, você tá vendo os irmãos que estão ali orando, os irmãos que estão ali pagando o preço. Hoje você vai guerrear por eles. Hoje você vai guerrear pela vida deles. Porque o inferno tem se levantado contra a igreja, contra a vida deles. Por conta dessa oração. E aí ali o anjo me revestiu e eu fui para a guerra. O anjo me levou para guerrear. Irmãos, ali a guerra foi muito intensa. E quando eu venci aquela guerra, ele falou, agora sim, irei te levar até Brasília. Foi quando ele me levou até Brasília. E, irmãos, eu vi aquele lugar cheio de corrente. E eu pensei que eu não ia conseguir entrar ali, de tantos demônios que tinha ali. E o anjo falou bem assim, não tenha medo, porque você vai se guerrear hoje pela nação. E eu e o anjo saímos quebrando aquelas correntes. Foi quando eu cheguei na sala, onde o Senhor já havia me levado naquela sala. E eu vi aquele câncer lá, crescendo. E eu vi aquele demônio lá. E eu vi só um homem lá. E o anjo falou assim para mim, hoje é o fim desse demônio e desse homem. E eu perguntei do Senhor, como assim, Senhor? E ele falou, esse homem foi capaz de dar a vida dele para que isso hoje esteja acontecendo no mundo. E esse demônio está cobrando dele, porque esse pacto que ele fez foi muito forte. Que se o Brasil, se o Senhor revelar tudo que está oculto, esse homem vai pagar com a vida dele. Eu achei muito forte, era muito por isso que eu não queria falar. E aí o Senhor falou, e hoje você vai guerrear com esse, hoje é o fim dele. Hoje você vai guerrear com esse demônio. E hoje
infelizmente, pela escolha desse homem, logo vocês saberão a notícia. E, irmãos, foi uma guerra muito intensa. E eu vi aquele principado, ele tentava fugir. Ele fugia de água. Eu não sabia de que ele estava fugindo, eu não sabia. Ele corria de mim. E como eu tinha que vencer, o anjo falou que eu ia vencer aquele demônio. E foi quando eu consegui guerrear com ele. Miguel e Gabriel me ajudou naquela guerra. E eu venci aquele anjo. E o Senhor falou, continue orando. Aquele demônio, desculpa, gente. Continue orando pela nação. Porque logo vocês verão o resultado. Até aqui eu posso contar minha experiência. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Essa experiência, ela está chorando porque ela viu que Deus me permitiu passar. Eu estava no confronto direto com este principado. E ele usou a palavra contra mim em um determinado momento. Eu achei isso incrível, surreal. Ele disse, ele estava me fazendo ameaças, que por causa dessa oração, por causa da minha insistência, o Brasil não estava de posse total deles. E ele falou muita coisa para mim. Eu já tinha encontrado esse principado 2 outras vezes. E eu disse, por que tu insiste em ainda estar aqui? Na hora o Senhor falou comigo. E apareciam muitos anjos ao meu redor. E tinha um anjo específico que tinha como um pergaminho, um rolo na mão. E ele dizia assim, dizia para aquele principado, você está vendo o que está escrito aqui? E ele começava a se agoniar. E ele virava para mim e ele dizia, eu vou acabar com você. Eu vou acabar com aquele altar. Eu começava a me fazer ameaças. Se tu não parar com esta oração por esta nação. Faltava tão pouco e você veio se meter nisso. E foi naquela hora o Senhor me deu uma autoridade muito grande, irmãos. Era uma resistência. Este demônio, ele não cedia. Era um grande principado. E naquele momento ele falava assim para mim. Na hora o Senhor dizia para mim tudo que eu tinha que falar. E eu entrava, irmãos, em uma dimensão espiritual. E eu falava em uma língua que aquele demônio compreendia o que eu estava falando. E o que ele falava eu entendia. Foi algo assim surreal. E naquele momento, tudo que ele falava eu compreendia. E eu disse para aquele demônio que hoje, ele disse, mas eu tenho que cumprir o que Lúcifer determinou. Eu disse, não, você já fez tudo o que Lúcifer mandou contra esta nação. Mas hoje você vai obedecer a ordem do Todo-Poderoso. Irmãos, houve uma explosão no inferno quando foi lançada esta palavra. Está sendo revogado toda a ordem que Lúcifer te deu. E hoje tu vai obedecer a ordem de Deus. Sabe o que ele falou para mim? Isso me chamou a atenção. Ele disse, mas eu vou ter que levar ele para aquilo que aconteceu em 2022. Ele disse isso para mim. Seja exposto, eu vou ter que levar ele. E você sabe do que eu estou falando. E ele ainda falou carinhosamente o nome do cidadão. Olha como Satanás ele usa a palavra. Preste atenção. Quando eu olho nos olhos, eu vi a fúria daquele principado. Ele disse, eu vou ter que levar ele. Irmãos, na hora, o Espírito de Deus falava comigo. E você vai dizer assim, assim, assim. Eu disse, faz o que tem que fazer. Se tu tem autorização para fazer, faz. Ele virou para mim e ele disse, mas você é a apóstola do amor. Você vai deixar que eu leve ele? Irmão, você tem noção do nível que a gente está entrando? Você quer que eu leve? Você vai deixar? Ele é uma alma. Você prega o amor. Irmãos, eu vi a graça de Deus, a autoridade. O Senhor não me deixou só diante daquela conversa. Como se eu estivesse no deserto. Literalmente como Jesus esteve, Satanás ali usando a palavra. Na hora o Senhor me deu um versículo bíblico no livro de Mateus, capítulo 5. E quando ele começou a falar, e o Senhor disse, diga para ele que ele teve chance, ele escolheu
o mal ao invés da minha palavra. Senhor, e eu comecei a falar, ele começou a se enfurecer. E diga para ele que eu sou amor, é meu atributo, mas a minha justiça não falha. Diga para ele que este sangue não o requerer das tuas mãos. Irmão, tudo que Deus mandava eu falava. E foi quando eu disse para aquele demônio. Eu orei várias vezes para que este homem se convertesse ao Senhor. Mas ele fez a escolha e blasfemou contra o Senhor. Irmãos, ele ficou com a fúria tão grande porque eu usei a palavra. Quantos estão no tempo? Se você tem que ter a palavra dentro de você. Que vai chegar um dia que vai ser necessário, você não vai ter outra arma senão a palavra. Quantos estão entendendo? E ali foi quando os anjos desceram para me assistir ali naquele momento. E tinha um decreto naquele livro. E ele começou a se alvoroçar lendo o que estava escrito. E ali eu entendia que era uma batalha final com aquele principado, com aquela situação, com aquela história. Então, ali eu entendi que vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas a vontade de Deus e a verdade de Deus vai aparecer nesta nação. Quantos creem nisso? Então você sente o confronto do inferno, porque nós temos amor. Nós oramos para Deus converter os corações. Mas eu não posso, irmãos, dominar a escolha, a decisão de ninguém, nem dos que estão aqui, nem dos que nós amamos, de ninguém. E esses homens todos ouviram falar de Jesus. Todos. Em todo canto tinha homens, pastores, servos de Deus pregando para se converter. Então não será tido por inocente. É lamentável. Amém? Então ali eu vi esse confronto de Satanás, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Não é a minha. Amém, irmãos? Aleluia. Mas o Brasil, Deus quer libertar a nação brasileira. E é uma decisão do Pai. E é por isso que nós oramos. E o Senhor vai guardar cada um de nós. Eu vi assim, uma fúria muito grande. Hoje eu tive, a minha visão se abriu de uma forma extraordinária. E eu me alegro com o Senhor. Quando eu estava no momento do mover da guerra, Deus me conduzia que o apóstolo e o Felipe tocassem, e a igreja marchasse. E em um determinado momento, irmãos, o Senhor me usava na dança de guerra, muito diferente. Quando eu vi os cavaleiros do Senhor enfileirados entrando na igreja, eu sabia que Deus ia fazer algo extraordinário nesse lugar. E ali eu Deus, ele me mostrava, no momento que eu estava clamando, eu via como sobrevoando, irmãos, assim no campo negro, muitos demônios, eram humanos também. Eu via bruxos, feiticeiros. Só que é como se eles ficassem... Só que eu via umas lendas e não era humana. Eram os anjos do Senhor que passavam nas laterais e cobria o rosto deles. E eles ficavam assim sem conseguir ver. Eles iam para fazer algo, eles não conseguiam. E aí, com a medida que a bateria tocava, que o apóstolo começava a tocar no teclado e que a gente marchava, eles ficavam assim todo tonto. E eu vendo tudo isso aqui. E assim, foi muito surreal a minha experiência com o meu Senhor hoje de guerra. E aí o Senhor falava muito especificamente comigo. Tem coisas que não posso falar. E aí foi quando o Senhor foi conduzindo. E eu fiz prova de Deus. Eu falei, Deus, eu quero ver esses anjos tocando e as pessoas sendo arrebatadas. E eu comecei a ver todo mundo sendo arrebatado, rapidamente. Foi muito rápido. E eu comecei a ver o mover do Senhor, né? E travei essa guerra. E eu creio que o que o Senhor me revelou nesta palavra de Salmo 50, versículo 3, vai ecoar nos quatro cantos da terra. Ouvirão a voz de Deus. Porque o Senhor é Deus. Amém? E foi a minha experiência até aqui. É muita coisa, mas o que eu lembro agora, né, para contar para os irmãos. E essa experiência da irmã Yara acaba completando algo que Deus me mostrou. Sei quem é a pessoa, é o responsável por todo o caos que se instalou. E quem tem ouvidos ouça. E aí, amado, o que você pensa? O que você achou desse vídeo? O que você achou do que foi comentado? Das visões proféticas? Olha, é muito forte, né? Deixa aí no comentário o que você acha. Anderson, acho isso, acho aquilo, mas seja sempre educado e cristão, seu comentário vai ficar, não vai ser ocultado, tá bom? Então seja cristão, independente se você diz, olha, não concordo, não tem problema, desde que você seja educado, seu comentário fica. Lembre-se da nossa loja, dos nossos produtos lá, adquira o seu e ajude a gente a reformar aqui o nosso estúdio. Deus abençoe você.
Um forte abraço e até um próximo vídeo.